Sejam bem-vindos ao podcast Vida Rica, esse podcast onde você conhece a história de enriquecimento, a jornada do enriquecimento de empresários de sucesso. E o objetivo aqui é que você consiga se inspirar com essas histórias e entender também, será que é fácil chegar ao sucesso? Será que essa vida rica é um presente ou sorte que as pessoas têm? Ou será que isso é uma construção e você consegue aprender com a vivência dessas pessoas? Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, Renan, da ForBlue. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado, Aline. É um prazer. E eu tenho certeza que vocês vão se inspirar aqui com a história do Renan. Ele vai contar muitas histórias aqui pra gente. E para começar, Renan, eu queria que você contasse aí, se apresentasse, falasse o que você faz hoje. Ok. De forma resumida, eu sou sócio da ForBlue. Hoje a ForBlue está se tornando uma holding de serviços para negócios, né? Então, nosso foco sempre é aumentar o lucro da empresa. Então, seja micro, pequena, média empresa, a gente fala, tua meta não é vender mais, tua meta é lucrar mais. E o que a gente ensina é como que gera mais lucro. Então, inicialmente começou como uma consultoria empresarial, lá em 2009, eu e meu sócio, começando muito pequeno, fazia todo tipo de serviço, literalmente fez processo seletivo, fez área comercial, enfim. Consultoria empresarial é um nome bonito para não sei no que eu sou bom, então eu faço um pouco de tudo. E aí, ao longo dos anos, a gente foi entendendo que o que a gente tinha de diferencial, o que a gente sabia realmente era a gestão financeira do negócio. Então, durante vários anos, a gente se especializou em finanças para pequenas empresas, criou uma metodologia própria, uma comunicação simplificada, e aí nisso a gente criou curso online de finanças para negócios, consultoria online de finanças para negócios, software de controle financeiro para negócios, e aos poucos a gente está abrindo o braço, né? Então, de curso, consultoria, software, tendo terceirização financeira, a gente quer ter contabilidade no grupo, enfim, soluções para que o pequeno empresário tenha mais lucro. Muito bom. E agora quando você fala, né, quem está ouvindo, imagina, é uma grande empresa, né, com vários projetos, vários negócios já acontecendo, mas e quando começou, você falou 2009, quando começou lá, você já tinha tido empresa antes? A sua família de empresários, você veio de família rica? Como é que chegou a ideia de vamos montar um negócio? Boa. Minha família não tem nenhum empresário até hoje. Eu sou o único empreendedor, empresário da família mais próxima, pelo menos, né? Minha mãe, servidora pública, meus tios, servidores públicos, minha avó, servidora pública. Então, vim de uma família de servidores públicos. Fiz ciências contábeis pela Universidade Federal do Paraná. E a vida toda foi uma... Não dá para chamar de classe baixa, mas uma classe média baixa, né? Na verdade, durante muito tempo, minha mãe foi muito endividada. Então, servidora pública, salário garantido. Mas, ao mesmo tempo, enfim, rolos de família. Num determinado momento, ela teve que quitar de forma adiantada o apartamento dela. Enfim, rolos que criou uma bola de dívida para ela. E aí, dívida, sabe muito bem que é um efeito exponencial. Então, por muitos e muitos anos, minha mãe foi muito, muito, muito endividada. E aí, nisso que você perguntar, veio de família rica? Com certeza não. Inclusive, memórias que eu tenho mais passadas, eu lembro de minha mãe chorando, extremamente estressada pela falta de dinheiro, pelas dívidas. Uma das memórias é bem fraquinha, mas para mim é marcante. Eu lembro na cama da minha mãe, boletos espalhados de contas a pagar, de cartão de crédito, olerite, né? E eu, sei lá, com uns 11, 12 anos, pensando com ela como que a gente conseguia pagar essas contas, se faz um novo empréstimo, e enfim, né? E aí, hoje, eu entendo que a minha escolha lá pela área de contabilidade, pela escolha da área financeira, tem a ver com o que eu fiz com a minha mãe, com o que eu vivenciei com a minha mãe, de tentar ajudar ela a melhorar as finanças dela. Enfim, então, com certeza, não vim de família rica, isso é muito interessante, né, Renan? Porque a nossa história com dinheiro, a gente não escolhe, porque quando criança a gente vive o que os nossos pais estão vivendo. A gente não faz uma escolha, não vou me preocupar com dinheiro. Você viu ela ali preocupada com aquele monte de conta, e mesmo com 11 anos não era sua obrigação, mas você ainda ficou pensando, como que eu resolvo isso, né? O que eu posso fazer aqui para ajudar a minha mãe a resolver isso? E isso vai construindo o nosso padrão mental. E é interessante você falar que depois você optou por ciências contábeis, não sei se consciente ou inconscientemente, como uma forma de eu vou aprender isso aqui e eu vou ajudar a minha mãe
a resolver esse problema, não Sim. ter mais esse problema. É interessante quando as pessoas começam a perceber e olhar para o passado, que às vezes a gente não olha. Ah, passou, passou. Mas olhar para o passado para entender qual era o padrão, os traumas, aquelas situações marcantes que construíram a forma que a nossa mente funciona. Exato. E você se viu em algum momento repetindo esse padrão de desorganização de dívida ou não? Você foi pro lado contrário, eu nunca vou me endividar e nunca vou me enrolar. Boa. Quando a gente ensina. Talvez você esteja repetindo ou talvez você esteja repelindo. Sim. Né? E eu fui pelo lado do repelir. Né? Uhum. Então, e aí, hoje eu tenho essa consciência, né? Mas tudo que a gente faz, toda essa construção que a gente tem, o resultado que a gente tem hoje, na verdade, tem muito efeito do que aconteceu na nossa infância, né? Essas crenças que foram colocadas. E hoje eu tenho a consciência de que, pô, eu vi minha mãe chorar, eu vi minha mãe sofrer, eu vi minha mãe se estressar pela falta de dinheiro. Então, inconscientemente, eu criei, pô, eu não posso eu não posso não ter dinheiro, né? Então, eu criei uma mentalidade de economia, de poupar, de investir, né? Então, pô, desde... Cara, quando eu recebi o primeiro salário, foi uma das poucas dicas que eu recebi do meu pai, 2008, eu já aplico dinheiro consistentemente ali, um salário 20%, 30% de tudo que recebe, né? Por quê? Porque lá atrás, né? Óbvio, hoje é consciente, né? Depois de tantos treinamentos, enfim, hoje é consciente, mas... Não era, né? Mas ao mesmo tempo, então eu fui pelo caminho do repelir, né? Então eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro. E quando eu entrei na faculdade, como ninguém na família era empresário, eu não tinha visão de ser empresário. Minha visão era, vou trabalhar numa grande empresa e vou crescer, né? Carreira. Não tinha vontade de ser servidor público, mas tinha uma vontade de trabalhar numa grande empresa. Só que quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa empresa júnior. Empresas júnior são empresas onde se trabalha voluntariamente com o foco de aprender, de se desenvolver, né? É uma empresa de consultoria, geralmente são empresas de consultoria, mas você não recebe nada, mas está ali para colocar na prática aquilo que você vê na faculdade. E ali, na verdade, foi minha grande faculdade. E lá que mudou minha chavinha de, porra, desculpa, não sei se pode falar. Não, fica à vontade. Poxa, cara, eu tô atendendo pequenas empresas aqui e isso é muito legal mesmo. Tanto que no segundo ano de faculdade eu tava na reta final de um processo seletivo de uma das Big Four, que se chama as 4 grandes empresas de auditoria. Eu tava na reta final de um processo seletivo e eu falei, não quero, eu vou continuar trabalhando de graça na empresa júnior, porque já não é mais meu sonho de seguir a carreira. Muito bom. O pessoal lá simplesmente não entendeu, né? Tipo, eu tava muito certo que entrar na empresa dos sonhos de qualquer sujeito que faz contabilidade, enfim, ganhar um salário bacana desde o início. Mas ali mudou a chavinha de, pô, tem algo mais interessante do que seguir carreira. E aí, 2 anos depois, eu criei a minha própria empresa. Muito bom. Então, você acredita que isso é uma coisa para quem está começando no mercado, na faculdade, tudo, olhar para a prática e se envolver com algum projeto, mesmo que você não receba nada, isso é uma coisa que faz diferença no resultado final, quando você sai da faculdade? Com certeza. Para mim fez muita diferença. Tem grandes empresários da mesma época ali da Universidade Federal do Paraná, de Curitiba, pô, o Alessio do Pipefy, o Thiago Dalvi da Olist, o pessoal que está criando literalmente unicórnios Brasil afora, e que vieram dessa mesma experiência. Não quer dizer que seja um passo necessário, mas quando, pô, imagina lá, você todo dia trabalhar firme, trabalhar forte, sem receber um tostão, nem reembolso, nem nada, mas você aprende... Primeiro você entende o que é trabalhar por propósito. Né? Geralmente o sujeito está na faculdade e faz o quê? Opa, preciso de dinheiro, vou trabalhar e começa aquela vida mecânica. Né? Então ali, trabalhando de graça, você vai ter que ter um porquê trabalhar. Né? E a maioria das pessoas até hoje trabalha sem um propósito real. Né? Então ali eu comecei a entender o que é trabalhar pelo propósito, o que é ter uma paixão, o que é realmente fazer por um algo maior. Né? E não pelo dinheiro. E não pelo dinheiro, porque nesse caso literalmente não tinha dinheiro. E também o fato de você poder aplicar aquilo que você vê na teoria. Sim. Né? Porque, cá entre nós, o que você vê na faculdade está muito longe do que é a realidade, prática, né? da vida real. Né? E ali deu a oportunidade de, pô, imagina, com 19, 20 anos, você construindo um plano de cargos e salários para dentro ali da empresa júnior, fazer um planejamento financeiro na prática, coisa que você, demoraria anos para
para ter o contato. Isso é muito interessante, porque às vezes, eu acho que na maioria dos casos, as pessoas vão focando no estágio remunerado, porque eu tenho que ter alguma forma de me bancar. Então, você vai para um estágio que alguém vai te pagar lá hoje, né? R$ 1.000 no estágio e não vai fazer nada. Ah, dobra esses papéis aqui, ou guarda envelope, e a pessoa fala, eu não faço quase nada e tô ganhando R$ 1.000. Só que ela abre mão de aprender. Quando eu estava na faculdade, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz direito e tinha os processos seletivos para os estágios, né? E eu fiz o processo seletivo da Caixa Econômica para ser estagiária de direito e fiz da Defensoria Pública. E eu passei nos dois. E aí veio na mesma época aquele resultado de aprovação, sendo que a Caixa ia me pagar, tinha uma bolsa, e a Defensoria não tinha nada. Aí eu, né, nova, fica com aquele pensamento, para onde eu vou? O que eu fiz? Qual foi o meu pensamento? Se eu for para a Caixa, o que eu vou fazer lá? Fui investigar. E eu ia trabalhar na parte burocrática, análises dos contratos da Caixa, e estagiário numa empresa muito grande vai fazer carregamento, né? Sim. Ia levar papel para lá e para cá. Na defensoria, eu podia escolher onde eu ia trabalhar. E aí eu tinha a opção de trabalhar no primeiro atendimento, que é justamente onde a gente vai entender os casos e montar os processos. E eu escolhi para a defensoria. E eu não ganhava nada, ainda tinha que colocar gasolina no carro, ainda tinha que fazer tudo, era lotado de gente, mas eu aprendi mais do que na faculdade. Porque na faculdade eu via, né, toda a parte da parte teórica, mas não eram casos reais. Ali não, ali era a pessoa mesmo que chegou, que se separou, que estava brigando por um bem, ou que tinha que pedir uma pensão. Eu trabalhei na vara de família, então eu tinha que pedir uma pensão e tudo. Você via caso real, e eu aprendi muito ali naquela defensoria pública. E essa percepção dessa construção de riqueza, se a gente tenta antecipar um ganho, a gente perde alguma coisa muito maior lá na frente. Faz sentido? Todo sentido. E é exatamente isso, porque daí na época, teus amigos lá estão de carro, você não tem um puto no bolso. Teus amigos vão no restaurante, eles falam, não, vou aqui no restaurante universitário mesmo, que é 1,30. Teus amigos estão com um celular novo, você não, né? E eu sou muito grato pela minha mãe que me bancou, né? Sim. Porque aí você não tem salário, então fiquei 2 anos dentro da faculdade, já podia receber alguma coisa, e minha mãe que estava me bancando, né? Segurando os gastos ao máximo, enfim. Mas, né, mesmo sem perceber, né? É um cheiro, né? Hoje a gente tem essa visão, né? Mas naquela época era um cheiro de que, pô, faz sentido eu seguir esse caminho, porque eu vou aprender mais e tudo mais. Mas o caminho tradicional recebe um salário, né? Faz um trabalho, um corno job, né? Um trabalho pra lá de sem vergonha, e aí aos poucos você vai tendo um desenvolvimento, sendo que às vezes tem outros caminhos, você vai ter um desenvolvimento muito mais acelerado, né? E aí, pô, diretório acadêmico, empresa júnior, né? Às vezes um programa de voluntariado, enfim, tem formas, né? Se você procurar, vai ter formas de fazer esse tipo de trabalho, e aqui a gente tá falando de pessoas jovens, né? Mas, pô, independente da idade, você pode encontrar projetos, assim, ONGs, né? Pô, tem muita ONG que precisa de ajuda. Enfim. Isso que eu ia te falar. Se a pessoa que hoje, né, já passou da fase de faculdade, está ouvindo a gente, quer começar um negócio, você acredita que vale a pena se envolver com algum tipo de trabalho ou ir trabalhar numa empresa ganhando menos do que ela poderia, para ela entender como funciona, crescer, visando o que ela quer montar lá no futuro? Com certeza. Por exemplo, pegar um exemplo típico. Eu sou um excelente cozinheiro, maravilhoso cozinheiro, e eu vou abrir meu restaurante. Beleza, mas você já teve um restaurante? Não. Você já trabalhou no administrativo do restaurante? Não. Você já fez compras para um restaurante? Não. Você já atendeu o cliente? Não. Mas eu sou um excelente cozinheiro. Tá bom, mas não se faz um negócio de sucesso de um restaurante sendo um excelente cozinheiro, né? Então, o que eu faria? Ia pedir um estágio para algum ótimo restaurante, ia vender a ideia que eu quero ficar 6 meses aqui, paga nada ou paga um pouquinho só, mas eu quero aprender toda a operação. Então, esse aqui eu tô pagando para treinar, para daí abrir o meu restaurante. Então, dá para criar meios, né? Isso é incrível. E se as pessoas que estão acompanhando os episódios do Vida Rica forem percebendo, isso é um padrão, né? Meu objetivo aqui nessa série de entrevistas é encontrar esses padrões. As pessoas, os empresários que cresceram, que tiveram sucesso, eles conseguem entender que em determinado momento, ou em todos os momentos, o dinheiro ele é menos importante do que a habilidade que eu vou desenvolver.
Com habilidade, eu consigo fazer mais dinheiro. E às vezes eu sei que a gente tem que pagar conta, falamos isso aqui num episódio com Carmona, que ele falou, ó, tinha os boletos para pagar, então eu tinha que trabalhar em alguma coisa ali, fazer uns programas lá para dar certo. Era programa de computador, tá, gente? Não era... Mas eu estava investindo no futuro. E isso é um padrão de você entender, eu preciso aprender. Essa habilidade é mais importante do que um salário mais alto. Sim. Eu abro mão de receita agora, visando um crescimento futuro. Então, esse é um padrão. Se você está aqui acompanhando a gente, os episódios que já passaram e os próximos, você vai observar isso e olha como você pode aplicar isso na tua vida. Talvez você esteja hoje trabalhando e pensa em criar sua empresa. Não adianta ficar só olhando e falando assim, pô, Renan vende pra caramba, vou montar a empresa igual a dele. Não, aquela paleta mexicana tem fila, vou montar uma paleta mexicana. Só que você não viu, não entendeu como funciona, não viu se é para você. Então se envolva de alguma forma e aprenda, mesmo abrindo mão de receita imediata, para economizar. Mesmo que depois não dê certo, pelo menos você economiza muito tempo, porque você viu que não é para você, né? E esse padrão do trocar o dinheiro do futuro pelo benefício do hoje, né, presente, vale para tu. Ó. Você, olha no fundo dos meus olhos, ou se está me ouvindo, ouça bem pertinho. Você consegue lá, todo santo mês, guardar, poupar, investir 10, 20, 30% do seu salário? Aposto que não, né? Alguns sim, mas a maioria das pessoas não faz. Não. Por quê? Porque é isso, eu tô trocando o dinheiro de hoje, tô pegando 20% do meu salário e fazendo uma aplicação onde eu vou ter um retorno futuro. Sim. Só que 20% do seu salário, dá pra fazer umas coisinhas legais, Uhum. né? E a maioria das pessoas prefere fazer a coisinha legal hoje, mas não tem o benefício futuro. E aí quando chega uma crise, quando dá um BO, quando quer fazer um projeto maior, quando quer fazer um grande investimento, não tem essa grana, né? E cara, todo mundo já ouviu falar a regrinha básica de ouro. Pega 10% do seu salário e investe 20%, 30% do seu salário consistentemente, né? Mas quantos fazem isso? Se aprendesse desde o estágio, eu falo isso todas as vezes. Aprende a fazer isso com dinheiro da mesada. A gente ensina na metodologia para criança, né? Para o pai ensinar desde lá da mesada, e dividir o dinheiro e separar o pote lá da independência financeira, que é o baú do tesouro, que eu chamo. Separar o dinheiro do baú do tesouro desde pequenininho. Porque se o estagiário que recebe R$1.000, ele conseguir guardar R$200 todo mês, quando ele for promovido e receber 2, ele vai conseguir os 20%. Quando ele for para 5, quando ele for para 10. Se ele conseguir gastar 100 sempre, aí todo mundo consegue, né? Se ele acostumar a gastar 100, ele vai gastar 100% de 1.000, de 2, de 3, de 5, de 10, de 50, de 100. E nunca tem nada. Porque a gente sempre arruma uma coisa para fazer com dinheiro. Então esse é um outro padrão que é para vocês ficarem atentos aqui. Na construção de riqueza, você vai abrir mão de uma parte do teu dinheiro e usufruir daquele dinheiro no presente na construção da tua vida rica do futuro. É uma escolha que a gente faz para poder ter mais escolha depois, né? Exatamente. E isso vale para tudo, né? Pô, a gente faz lá, participa de um programa de mastermind. Cara, a gente paga uma grana. É uma grana. Vira e mexe, tem que convencer os sócios de que isso aqui dá retorno. E eu estou investindo agora para ter um retorno futuro. Se eu não invisto, talvez seja a ideia do 1 milhão, seja a parceria do 1 milhão que eu deixo de fazer, né? Então é um padrão da vida, né? A gente tem que colocar, primeiro a gente coloca a semente e depois a gente colhe o fruto. Tem gente que quer colher o fruto sem nem ter a semente plantada. Aí é isso mesmo. Não tem como. Renan, e você falou que uma das crenças que você que guardou, né, da sua infância, foi a questão de eu não posso ficar sem dinheiro. Isso foi bom para você no sentido de guardar, você aprendeu a guardar, não queria passar pelo que sua mãe estava passando ali. E foi uma crença que te ajudou. Mas você lembra de ter alguma crença que te limitava? Você queria dar um passo e aí vinha aquele pensamento na tua cabeça e acabava atrasando a tua iniciativa, a tua ação? Acho que essa mesma crença, ao mesmo tempo, ela me torna uma pessoa menos agressiva,
né? E aí, possivelmente, você identifique que um padrão de empresários que crescem muito tem uma agressividade. Sim. Né? Então, eu tenho mais, por exemplo, meu sócio, ele tem mais do que eu. Em vários momentos, ele é quem puxa uma meta mais ousada. Eu sou um pouco mais pé no chão. Então, a mesma crença que, pô, eu não posso... Porque aí é o conservadorismo, né? Eu não posso ficar sem dinheiro, né? Eu tenho que ter dinheiro. Minha mãe sofreu por causa do dinheiro. Então, às vezes, quando você tem um projeto mais arriscado, que você vê que, cara, dá pra ganhar muito, mas dá pra perder muito, em alguns comportamentos, né? Eu vou tender a olhar mais para a perda do que para o ganho. Então, olha que doido. É o mesmo viés da crença, tem um lado positivo e tem o não tão positivo. E um episódio que foi muito marcante e que eu conto também, quando em 2012 a gente estava com 3 anos já de empresa e eu ganhava R$ 1.400 por mês de salário da ForBlue. Prolabore, né? Vocês colocaram. Exato. Na época era Kaminski, a Valca Consultoria Empresarial, que depois virou ForBlue, enfim. Mas era 1.400 por mês, já com 3 anos de negócio. E aí, numa reunião com meu sócio, eu falei, cara, sinceramente, eu não vejo a Kaminski, a Valca, né? Não vejo a ForBlue pagando a gente muito mais do que isso. E aí, meu sócio, poucas vezes eu vi ele pé da vida. Porra! Como não? Estão aqui se ferrando, se matando de trabalhar, caraca, fecha essa merda então, vamos procurar emprego, ganhando 1.400. E olha que doido. As crenças, né? O maior salário que eu já tinha recebido antes de abrir o negócio era um salário de estagiário de R$700, mais ou menos. Por quê? Porque eu abri a empresa muito cedo, né? Eu estava no último ano de faculdade, então o maior salário que eu tinha recebido era R$700. Eu sabia que a minha mãe, que era a minha referência financeira, tinha um salário, se não me engano, de R$4.000, alguma coisa assim. Então eu, com 20, sei lá, 3 anos, qualquer coisa assim, ou 22, não lembro. Pera. Dane-se, nem Era novinho. Eu sou jovem. Eu tinha lá um salário de 1.400, então já era o dobro do maior salário que eu tinha e não estava tão longe da minha mãe, que era referência, que tinha 40 anos de trabalho. Ou seja, olha o teto invisível que tinha na minha própria cabeça. E aí, se não fosse talvez o meu sócio ali dando uma espuletada, né, eu tivesse com esse teto baixo. E aí a gente faz, em algumas aulas nossas, a gente faz um exercício que a gente pergunta. Responda mentalmente. Quanto você acredita que ganha o CEO do Itaú? Ou seja, o maior cargo, né, o presidente do Itaú, ele não é o maior sócio, mas é o presidente executivo do Itaú. Quanto que esse cara ganha no ano? Pensando em salário, pensando em participação de lucros, opções de ações e tudo mais. Quando eu olhei esse número, eu admito que eu fiquei abismado. Eu não sei, não pesquisei. Foi exercício. Chuta alto. No ano. No ano, se ele ganhar 200 mês... Mais de 200 mês? Mais? Opa, vai exercício bom, hein? Pensa que ele ganha participação de ações, remuneração variável. Sei lá, 5 milhões ano? Senhoras e senhores. Eu adoro Olha esse só, exercício. Renan veio aqui e já me colocou aqui uma... Adoro esse exercício. E aí, quando a gente faz esse exercício, algumas pessoas pensaram, pô, ele deve ganhar 500 mil ano. Algumas vão pensar que ganham 100 mil ano. Outras vão falar que 20 milhões ano, 5 milhões ano, sei lá quanto for. E isso ajuda a gente a pensar o teto. E óbvio, né, é um exercício cruel, mas, CEO do Itaú, né? O Itaú, ele lucra, não lembro os últimos, mas sei lá, 30 bilhões no ano, né? É muito, muito, muito grande. É um número que a gente não está acostumado a... Não consegue nem tangibilizar, né? E o CEO do Itaú, no ano, ganha 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Eu pensei 5 milhões, 50. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Já pagou as continhas, né? E aí, quando eu olhei, eu pensei, cara... O dinheiro é muito mais abundante do que a gente pensa. Porque é uma pessoa física que ganha mais nosso faturamento junto, do nosso negócio. Ele ganha mais do que o faturamento somado das duas nossas empresas na pessoa física. Olha que doido. E aí tem todo o resto do boring. Mas por quê? Porque o dinheiro ele é muito mais abundante. Pensa, quantos aqui que estão ouvindo são clientes do Itaú? Quantos estão pagando o juro do cheque especial do Itaú? Você que está no cheque especial, você está pagando essa conta. E aí, às vezes, a gente tem esse teto,
né? A Sim. gente olha o salário do deputado federal lá de, sei lá, 30 mil, 40 mil e pensa que é um absurdo de dinheiro. Aí Mas ele daí quando você vê que tem um cara que ganha 50 milhões no ano, e se a gente pega os CEOs dos Estados Unidos, é tipo muito mais em dólar ainda, você pensa, poxa, tem 30 dinheiro, mil, né? tem dinheiro no mundo. Tem Né? dinheiro. E aí isso amplia, né, ajuda a quebrar esse teto de remuneração que a Muito gente tem. interessante. Eu nunca tinha parado para investigar. Vou fazer o exercício de descobrir o valor dos salários dos CEOs. É um excelente exercício, porque existe uma questão que a gente chama de termostato financeiro. E o termostato é isso que você falou do teto, que a gente está acostumado com o que a gente percebe no dia a dia. Então, se você está acostumado a gastar R$ 50 para almoçar, e você vai numa cidade e você vai num restaurante que custa R$ 100 para almoçar, você acha caro, Sim. porque é o dobro do que você está acostumado. Mas uma pessoa que está acostumada a pagar 100, ela vai naquele mesmo restaurante e ela acha que está ok. Porque a gente... É como se fosse uma temperatura. Eu falo termostato porque é como se fosse um termômetro. Se eu estou num ambiente muito quente, eu entro num muito frio, aquela hora eu estranho, né? Me dá aquele desconforto. E se é o contrário também. Quando a gente viaja, né? No Brasil não tem isso, mas quando viaja para fora, a gente tá na neve muito congelante. Você entra nos lugares que eles têm aquecedor e aí você tá com aquele milhão de roupa, você vai dando uma aflição, assim, você quer tirar tudo, sufocando, porque o nosso corpo, ele precisa se adequar àquela temperatura. E com dinheiro também é isso. Então, é um excelente exercício, realmente, a gente começar a buscar outros padrões para conseguir ir aumentando o nosso termostato. Se eu estou acostumada, por exemplo, eu tenho um salário médio de 3 mil e eu tenho que procurar um emprego, eu vou procurar empregos com salários médios de 3 mil. Um pouquinho mais. Não, quero ganhar mais, vou procurar de 4. Vou procurar de 5. Mas a pessoa não vai procurar o de 10. Nem se arrisca, né? Não, porque no termostato dela é 3. E isso é interessante para quem está em negócio também. Imagina que ela tinha lá um salário de 3 e ela abriu um negócio. Qual era o sonho dela? Conseguir 3 sem precisar dar satisfação para ninguém, tendo liberdade de horário e tudo. Quando ela bate os 3, aí ela acomoda. Já estou recebendo. 3 não, mas vamos supor que ela chegue a 5. Estou recebendo mais do que eu recebia como CLT. Então já tá bom para mim. E aí ela fica no termostato e não quebra, né, o limite, não avança o limite do teto. E isso é uma coisa mental que a gente precisa ir tratando. Por isso que é muito bom estar nos masterminds, porque a gente começa a empresa do zero, né, faturando 0. Começa a crescer, vai faturando, fatura 1 milhão, 2, 3, aí você fala, caraca, agora eu tô, né, faturando 1 milhão aqui. Aí você chega lá, o cara faturou 50 milhões no ano, 100, 200 milhões, aí você tem mercado, tem como crescer. Isso ajuda a gente quebrar justamente esse teto, fazer o ajuste do termostato financeiro. Isso é bem interessante. Quem está ouvindo a gente aqui quer construir essa vida rica, faça o exercício que a Renan falou, de lembrar do salário do CEO do Itaú, que eu gostei desse aí, e começa a olhar dentro do teu mercado. Não pega só a referência mais baixa, que é bom você pegar a referência baixa, que se sente grande, né? Você fala, todo mundo tá ganhando 2, eu tô ganhando 4. Aí você se sente bonzão. Mas quando você começa a ver que tem outro, isso te estimula a crescer pra frente. Então, gostei aí do exercício. Boa demais. E aí, conta como é que foi a evolução. Você falou que ganhava 700, chegou nessa hora, tava ganhando 1.400, você falou, tá bom, não vamos gastar mais dinheiro, vamos pagar só esse salário pra gente. E como foi? Você lembra de algum marco quando você falou assim, deu certo, agora a gente acertou, tô com grana, tô rico. Eu falo que é a sensação do tô rico, fiquei rico agora. Teve algum marco, você lembra? Tá. Naquele ano, né, dos 1.200 por mês, aí veio um ponto legal também, que, ok, eu não via o modelo de negócios pagando muito mais do que aquilo. Só que era a pergunta errada, é a pergunta burra. Né? A pergunta certa é,
como eu faço, qual é o modelo de negócios que me faz Sim. ter um salário, ter uma remuneração muito maior. Então, talvez do jeito que esteja hoje, não seja possível. No emprego que está hoje, a empresa que você tem hoje, do jeito que é hoje, não é possível. Talvez o meu modelo de negócios hoje não seja possível faturar 10 vezes mais. Mas qual é o modelo que me leva até lá? Né? E a gente começou a discutir, e pô, até lá a gente só fazia consultoria empresarial. A gente falou, vamos dar treinamento. Cria uma nova fonte de receita, e depois, né? E assim vai. Assim foi crescendo. Eu, sinceramente, não tive essa sensação, pô, tô rico. Tá? Não teve. Não acho ainda. Pra mim, né, a minha meta de riqueza se eu parar de trabalhar, é o que vem lá do Pai Rico, Pai Pobre. Sim, né? a independência. Se eu parar de trabalhar, se eu falar, pô, não quero mais essa porra. O que eu tenho de aplicações, N aplicações, vai pagar meu estilo de vida ideal. Né? E eu entendo que os juros que eu ganho hoje de aplicações ainda não pagam o meu estilo de vida ideal. Né? Eu posso viver vários anos sem precisar trabalhar, mas vai chegar um momento que não vai, né, no meu estilo de vida ideal, digamos assim, não vai ser o suficiente. Então, por isso que eu entendo, né, eu sou extremamente racional. Né? Isso foi, você colocou uma métrica para você, isso. Né? A métrica é quando eu alcançar a minha independência financeira, né? Quando eu tiver dinheiro investido suficiente para pagar todas as minhas contas. Ó, gente, cuidado, não é as contas só, ele colocou o estilo de vida. Talvez se fosse só as contas para sobrevivência, conseguiria. Exato. Mas tendo o mesmo estilo de vida que você tem trabalhando, não dá para parar e viver a vida inteira. Exatamente. E aí você colocou isso. Mas aquela sensação de dei certo na vida. Acho que é a primeira vez, não vou dizer a primeira vez, mas eu lembro que quando a gente fez uma distribuição de lucros, não lembro exatamente o valor, mas eu lembro que tinha mais de 100 mil reais na conta da pessoa física, que foi transferido da PJ para PF de distribuição de lucros. Quando eu vi aquele valor, eu falei, caraca, moleque, isso deu certo. Aí tá massa. E como a gente sempre foi muito, a gente fala sobre isso, né? Então, na conta da empresa sempre tem muito dinheiro, né? A gente fala, empresa rica, o Helpson Shiba, lá do China Inbox, ele fala, empresa rica, empresário pobre. A gente não gosta muito dessa frase, então a gente adaptou, com todo o respeito. A gente fala, primeiro empresa rica, depois empresário rico. Então, quando eu olho o dinheiro que tem na conta da empresa, tem bastante dinheiro. E tem empresário que olha aquele dinheiro como se fosse dele. Ah, tô rico. Não, esse é o dinheiro do negócio. Da empresa. Então a gente sempre fez muito bem essa separação. Mas aí eu lembro, né, quando saiu, né, e entrou lá na pessoa física, que aí é o meu dinheiro, numa tacada só, tipo, num TED, né, num Pix, mais 100 mil reais. Eu falei, agora... Deu certo. Agora tá bonito esse negócio, agora... Gostei. E aí, né, vai ajudando a quebrar essas crianças. Porque quando você recebeu 100 mil, se daqui a um tempo você recebe os mesmos 100 mil, você vai falar, pô, é possível. Bom, mas aí, tipo, já não é o mesmo efeito. Porque o primeiro, né, 100 mil, caraca. Mas você já fez aquilo. Sim. Você faz o mesmo 100 mil, bom, gosto, mas podia ser melhor. Sim. Né? E assim você vai... Que é o termostato, né? Quando você vai na primeira vez que você vai num restaurante muito bom, que você ficava olhando, passando, aí você queria ir, nunca podia ir porque a conta ia dar muito caro. Aí você consegue ir e pagar e comer, você fala, nossa, que experiência, né? Tô me sentindo mesmo aqui. Na segunda vez, você já não tem mais a mesma impressão, já é diferente, porque a gente vai adaptando. E por isso que eu falo muito aqui nesse podcast a importância da gente ter uma visão do que é uma vida rica. Porque se a gente não tem, a gente nunca se sente realizado, porque eu sempre tenho um próximo nível. Agora entrou 100 mil reais na minha conta de uma vez só. Ótimo, mas agora eu quero 200. E tudo bem você querer, a ambição ela é muito importante pra gente crescer. Sim. Mas eu preciso entender que não é os 200 que vai me fazer ficar mais feliz. Os 200 é um sinal de crescimento. Eu preciso aproveitar aqueles 100, senão eu não acabo nem aproveitando, nem vivendo o que eu tenho ali daqueles 100. E essa percepção, né, de o que é bom, o que é ruim, ela também muda. Porque quando a gente tá na faculdade e não tem grana, se você comer no shopping, lá o lanche do McDonald's já incrível. Tá bom pra caramba, né? E depois você vai sendo mais exigente. E você falou de marco
de sucesso, né? Os 100 mil transferidos. Teve algum marco que você lembra que foi assim, cara, que perrengue que a gente tá passando? O que a gente tá fazendo aqui? Aí estende mais uma hora aí do podcast. Cara, recentemente a gente, pegando bem um passado recente agora, a gente cresceu muito o negócio em faturamento, mas cresceu muito em equipe também. Crescimento esvazia caixa, né? E crescimento esvazia a caixa. A gente investe num software financeiro, o Yampa, e aí é outro jogo, né? O software financeiro, né? Fintechs, enfim, consome caixa e está consumindo do nosso negócio, né? Não tem investidor externo. Então, quando a gente passou um ano, que trabalhou pra caramba, vendeu bem mais do que o ano anterior, né? Entrou no caixa bem mais do que o ano anterior. Mas aí você olha a última linha, tem menos dinheiro do que no ano anterior? Por que, sabe? Cacete, de trabalho da porra e na última linha gerou menos resultado, né? Então, isso aconteceu recentemente, e aí você para e começa a refletir, né? Quais foram as decisões que a gente tomou, se a gente está indo no caminho certo, porque às vezes você entra na cena aí do crescimento, né? Porque o empreendedor, talvez você pegue esse padrão, começa a virar um jogo do crescimento, não pelo dinheiro, mas pelo crescimento. Sim. Sabe quando eu brinco, quando eu jogava War, né? Eu gostava de jogar War, quando criança, com meus primos, enfim. E aí tinha um momento que você já podia ganhar o tabuleiro, sabe? Você já podia cumprir tua missão. Mas eu, pelo menos psicopata, ia lá e começava a dominar outras partes do território, só pelo prazer da dominação mundial. Da dominação, exato. E aí, no teu negócio é isso. Você quer crescer não só pelo dinheiro, mas pelo impacto, né? Por fazer uma coisa maior do que você, fazer uma coisa que perdure, né? Pelo jogo, né? A gente fala, a maioria dos empresários, eles jogam um jogo quase que do sofrimento, só da pagar as contas, só do... pode ser um jogo muito prazeroso, por mais que seja extremamente trabalhoso. Só que aí, quando você faz um jogo extremamente trabalhoso e não tem o resultado, e se você só está olhando a primeira linha ali do crescimento, do faturamento, da venda, mas no final dos contos o que importa é o lucro, né? É a margem final, é isso que te dá segurança até para crescer. A gente olhou e falou, tá errado, né? E a gente ensina isso. Então a gente caiu nas próprias armadilhas para as quais a gente ensina os clientes. Então foi de 2021 para 2022 que a gente deu um passo atrás. Vamos mudar algumas coisas aqui, porque não está fazendo sentido. Isso é interessante você falar, porque você é especialista nessa área, ajuda, né, as empresas, ensina os empresários, só que se não olha e a gente se perde algumas vezes no jogo, durante o jogo, eu tô crescendo, vamos botar mais grana nisso e tudo, a gente não olha, a gente se perde. Isso é uma coisa que eu trabalho com os meus alunos e até dentro do programa Vida Rica, que eu chamo, na vida pessoal, os 15 minutos da riqueza. Diário, que é aquela coisa igual você escova o dente, separa 15 minutos do teu dia para olhar para a tua vida financeira, para ver o que você está fazendo, porque é fácil se perder no caminho. Acordo, vou levar a criança para a escola, volta, trabalha, vai para lá, vai para cá, compra coisa, não sei o quê. Quando você vê, aquilo ali já te consumiu e passaram-se 6 meses, você tá no vermelho no banco, usando cheque especial, também não sabe. O cartão já tá com 150 parcelas acumuladas de não sei o quê. E aí você fala, não fiz nada, não comprei uma casa, não comprei um carro, não comprei nada e tô com uma dívida. Da onde que isso aconteceu? Então, olhar todos os dias para essa jornada é uma coisa que é fácil você ligar o alerta quando você percebe pequenos desvios, né? No financeiro é importante você olhar para as pequenas mudanças de padrões, que é pequenininho, né? A gente vai aumentando um pouquinho, a gente estava conversando aqui falando de contratação de funcionário, né? Precisa de mais um, aí contrata mais um. Mais um. E aí quando a gente vai ver a folha, aumentou um monte, o trabalho não rendeu tanto assim, porque a gente foi aumentando aos pouquinhos. Então, na vida pessoal, eu chamo os 15 minutos da riqueza, para cada um implementar, vocês podem colocar isso aí, para olhar todos os dias. E nos nossos negócios também, não é só quando está começando. Quando está começando, acaba que a gente tem que olhar muito, porque não tem grana, né? Então, você tem que rebolar para fazer o dinheiro dar para tudo. Mas quando tem caixa, a gente também tem que cuidar para a gente não
abrir mão demais ou arriscar demais e não sobrar menos dinheiro. Sim. Não é que falta, mas sobrou menos dinheiro na caixa, Exato. né? E isso, você, né, o pessoal que está vindo aqui, empresários que estão ouvindo, muitas vezes você está vindo de anos sempre crescendo. Uhum. Crescendo, 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 crescendo. E cria-se um viés, que tem um lado positivo, tem um lado negativo, de extremo otimismo na tua cabeça. Uhum. Que, meu, olha os últimos anos, saiu do zero, né? Faturava nada, cresceu, dobrando de tamanho, ano após ano, aquela coisa toda, e você se acha invencível. E nas finanças, nos investimentos pessoais, né, tem aquela frase, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Isso vale para o nosso negócio. Sim. Ano passado foi incrível, mas nada garante que esse ano vai ser incrível. Mês passado foi incrível, mas nada garante que esse mês ou o próximo mês vai ser incrível. E aí a gente cria um viés de otimismo, e foi o que aconteceu com a gente, né? O número tá apontando, tá ruim. Não, mas calma que agora esse mês vai. Mas, cara, você tá fazendo a mesma coisa? Não, é que agora a gente vai ajustar um pouquinho e vai. Não deu. Não, mas agora a gente tem um... E aí você vai num viés otimista que vai dar certo, porque sempre deu certo, e você toma decisões erradas. E que quando você olha depois, cara, que burro, por que eu fiz isso? Né? Mas essa cegueira do otimismo, né, do crescimento, até mesmo da reserva financeira, né? Quando você tem reserva, você tem mais segurança, então Sim. você arrisca mais, gera um comodismo, entre aspas, e aí gera um efeito negativo. E foi o que aconteceu. A gente apostou demais em projetos que eram arriscados, ou que tinham baixo potencial, ou que, não tá dando certo agora, mas vamos tentar mais um mês. Meu, não tem mais um mês, já pausa esse negócio, 2, 3 meses dando errado, ou não dando o resultado que você queria, ou não batendo a meta, não tenta forçar o que já não está funcionando. Mas aí esse viés, essa crença, né, que é positiva, você tem que ter essa visão de crescimento, mas ela tem pode ter um efeito contrário também. E aí, o que você falaria para quem vem nesse crescimento e de repente tem uma coisa que não está dando muito certo? Possíveis soluções: diminuir o período que você para analisar. Não sei, o que você vê como possíveis soluções para isso? Eu vejo que a gente deveria ter olhado com mais frieza, tipo um olhar externo mesmo, sabe? Porque quando a gente está envolto ali naquela nuvem onde a gente está no meio, a gente não enxerga, a gente só enxerga muito próximo ali, a gente só tá confirmando aquilo que a gente acredita. Mas daí vem um fulano, meu Deus, bati um negócio aqui, vem um fulano olhando de fora, e ele fala, cara, tá aqui, ó, como assim? E aí quando você olha, tava ali mesmo, mas você não conseguia enxergar. Não consegue. Né? Então, às vezes, levar para um grupo de mastermind, para uma mentoria, para o seu mentor, trazer alguém de fora, né, para olhar e mostrar toda a situação, a gente está com esse resultado e eu acredito nisso, aonde que eu não estou enxergando. Sim. Né? E você pode tentar se colocar, se eu fosse o sócio investidor desse negócio, se eu fosse um investidor olhando de fora, eu aprovaria isso que eu estou fazendo? Se eu fosse aportar 10 milhões de reais no caixa dessa empresa agora, eu aportaria baseado no que eles estão fazendo nos últimos meses? Sabe? Então, talvez tirar a pessoalidade da coisa, tirar o envolvimento emocional da coisa, tentar olhar de fora. E talvez literalmente ter um olhar de fora, eu acredito que ajuda a botar o pé no chão e entender se isso que eu estou fazendo realmente tem sentido e tem futuro, ou se eu estou preso na minha própria ideia e não vai dar certo. Isso é excelente. Até o trabalho que a gente faz com educação financeira, né, com mentor de finanças, pessoais, não só da empresa, ele tem esse objetivo de um olhar de fora, porque quando você está no problema é como se você estivesse dentro da garrafa. Tem uma garrafa, você está lá dentro, a garrafa está sacudindo aquela coisa e você não está percebendo o que tem fora. E uma pessoa vem do lado de fora, consegue ler o rótulo, né, e saber, olha, aqui está escrito que está acontecendo isso e você não está vendo. Tira você da garrafa para olhar fora. Então, o papel do consultor financeiro na empresa ou do mentor financeiro pessoal é exatamente esse de olhar de fora. Isso aconteceu comigo, eu tinha uma escola de educação infantil, né? Fui dona por 10 anos. Tava tudo bem, a gente comprou uma escola pequenininha, tinham 25 alunos. Era escola física, então ralei pra caramba para crescer a escola, chegamos a 150 alunos. Escola lotada de aluno. Só que folha de pagamento lá nas alturas também, custo fixo, aluguel, luz, água, cafezinho, papel higiênico, aquelas coisas de custo fixo, de escola física. E o dinheiro não sobrava, né? Aí eu falei, alguma coisa está acontecendo e eu não conseguia como gestora entender exatamente.
percebi que tinha muita inadimplência. Falei, opa, parece que é aqui. E aí eu trouxe uma contadora e pedi para ela analisar. E quando ela analisou, ela falou, Aline, essa conta não fecha. Tem pouco aluno nessa turma para a quantidade de profissionais que tem aqui. E eu, o que que eu faço? Ela, não sei. É isso, ela era uma consultora só, né? Isso aqui tá assim e pronto. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Foi aí até que eu comecei a estudar mais profundamente. Fui estudar educação financeira, a parte de finanças comportamentais e tudo. Entrei aí no mundo do desenvolvimento pessoal a partir disso. Porque eu trouxe uma pessoa de fora que foi analisar. Para mim era só inadimplência, mas existia um problema estrutural, que era a quantidade de alunos para a quantidade de profissionais que eram contratados para trabalhar ali. Então, essa visão de trazer alguém de fora é muito importante no crescimento, porque a gente se perde realmente envolvido, né? Não vou demitir funcionário. Gosto tanto daquela pessoa tão importante, aquela mulher tão boazinha, Quem nunca? né? Não vou demitir. E a gente vai prorrogando, eu acho, né? Exato. Jogando o problema para frente, prorrogando mais do que deveria. E isso aí é uma coisa importante para quem está construindo negócio, tanto pessoal como negócios. É como se a nossa vida fosse um negócio também. Então, eu não posso olhar para a minha vida e falar, ah, não, na minha vida pessoal cuido eu. E da minha vida da empresa até aceito alguém. Não, às vezes a gente tem que trazer alguém também para olhar para nossa vida pessoal e falar, por que tu tá pagando isso? Quantas vezes a gente senta na frente de um cliente e fala, mas você tá pagando isso aqui para quê? Ah, não, é porque eu fiz. Sabe quanto te custa no ano isso? Tá 10 anos pagando, já poderia ter comprado um carro com o que você tá gastando aqui. A pessoa falou... Outro dia uma aluna minha falou que ela fez uma conta com a cliente e a cliente estava gastando um carro por ano de iFood. Só que ela não entendia isso. E aí quando ela fez a conta, ela falou, caramba, tô comendo um carro todo ano no iFood. É né? isso. E é o que você falou, né? De parar e olhar o que você está fazendo e o resultado, né? E aí, quando a pessoa não tem os números, não tem o controle, não tem registrado, né? Seja nas finanças pessoais ou nas finanças da empresa, você fica mais cego ainda. Sim. A gente está dentro do problema e não tem nem o dado para mostrar. Às vezes, mesmo com o dado mostrando, você ainda está fingindo que não vê, né? Você está colocando o problema em outro lugar. Então, você tem que ter o dado, mas tem que ter a frieza de olhar e falar, meu, com um olhar mais afastado, mais externo, menos emocional possível, ou talvez com alguém de fora, de fato, literalmente falando, e entender, meu, tá fazendo sentido o que eu tô fazendo ou só tô perdendo tempo e dinheiro? Sim, é muito importante. Renan, e na tua vida pessoal, o que mudou desde o Renan, que começou lá a empresa, saindo da faculdade, salário de R$700 lá de bolsa, no perrengue para montar a empresa, startup junto com um amigo. E o que mudou? O que você percebeu na tua vida pessoal que foi mudando ao longo do tempo? Boa questão. Bom, uma coisa que eu aprendi a... Olha que doido. Você falou muito de crença, né? Na minha família, ninguém ou quase ninguém nunca viajou para fora do país. Né? Família em classe média baixa, enfim. E aí, na época, minha namorada, que se tornou minha esposa, mãe do Mikael, ela botou pressão, botou pilha pra gente viajar pra Bolívia e pro Peru. Fazer um tour ali, América Latina, Bolívia e Peru, que são países bem baratos, inclusive isso 2015, 2016, nem lembro. E eu tinha uma resistência, porque eu nunca tinha viajado, ó os parâmetros, né? Olha a bolha onde a gente tá. Eu nunca tinha viajado, minha mãe, acho que uma vez na vida ela foi lá para a Argentina, via Foz do Iguaçu, para o Paraguai. As pessoas perto de mim nunca tinham viajado para fora e você fica naquela bolha, né? No teto, invisível. E aí a gente viajou. E, cara, foi viagem incrível. Perrengue, gente, você vai para Bolívia, você vai passar mal, vai dar caganeira, enfim, maravilhoso, incrível. Foi para Machu Picchu, enfim, foi uma viagem maravilhosa. E desde então, quase que todo ano, né? Não todo ano, mas a gente já fez várias viagens internacionais. Então, eu sempre gostei de viajar, mas pra mim era limitado. Viajar na praia ali, interiorzinho e tal, né? E um dos ganhos que o dinheiro nos traz, né? É poder viver a vida rica, né? Sim. Viver a vida que você considera rica. Tem gente que não gosta, tem gente que
não entra no avião, e tá tudo bem. Mas para mim faz muito sentido, tanto que esse ano eu passei 3 meses morando na Europa. E cara, era um sonho, porque quando você abre uma empresa 100% online, tem aquela coisa, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, e o caramba, mas a liberdade geográfica parecia que não existia, não tinha, né? E esse ano a gente pôde realmente fazer a prova de que, morou fora e a vida continuou e voltou e já tá falando de outras viagens. Então, para mim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer pessoalmente é viajar, né? Ter essa liberdade, ter essa escolha de viajar. É saber que a educação financeira do meu filho vai ser da melhor forma possível, é saber que, se tiver algum problema, o dinheiro não vai ser o impeditivo, né? Porque a maioria das pessoas vive sempre no limite, né? Não vive a vida rica, Sim. né? E a gente acredita que o dinheiro, ele é uma ferramenta, meramente uma ferramenta. O dinheiro não é bom, o dinheiro não é mau, o dinheiro, ele só potencializa a energia que você já tem. Então, as pessoas têm a crença, né? O dinheiro é o mal, o dinheiro é a fonte de todos os males. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e todas aquelas crenças financeiras. Mas, cara, o dinheiro é meramente uma ferramenta. Esse microfone é uma ferramenta. Eu posso usar bem, né? Exatamente. Você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. E se é uma ferramenta, cara, eu quero ter a ferramenta. Eu não quero ter sabe, um canivete suíço. Porra, uma lixa de unha Uma lixa de unha. Me vejo já uma britadeira nesse negócio. Me vejo uma retroescavadeira. Se é para ter uma ferramenta, ter uma ferramenta poderosa. Tanto para você, quanto para sua família, quanto para todo o seu entorno. Cara, quem que pode fazer uma transformação maior no planeta? Bill Gates doando bilhões de dólares todos os anos? Ou o sujeito ali que não tem 10ão para doar nem para ele mesmo? Né? Então eu acredito que o dinheiro ele tem um poder de transformação na nossa vida e no nosso entorno. Então minha vida já foi transformada e tenho certeza que pode ser muito mais, né? Existe outros níveis que a gente nem tá, né? Quando você olha, o cara vive 50 milhões. Como é a vida do cara que ganha 50 milhões na pessoa física? Você não consegue nem almejar, né? Mas é uma trilha. E eu entendo que quanto mais o meu negócio cresce, mais o bem a gente consegue fazer, mais a nossa missão, o nosso propósito a gente consegue construir. Tanto Renan Pessoa quanto ForBlue Negócio. E é incrível isso, porque a gente veio construindo uma imagem de que o rico é ruim. Geralmente, se você for ver os padrões de novela, né, você tem lá uma pessoa rica que é o vilão da novela, arrogante, humilha as pessoas, né? E você tem o pobre que é o bonzinho, que é o sofrido, que é... E eu não tô aqui colocando que não, o pobre tá errado. Não, a questão toda é o padrão que a gente construiu na nossa mente. E aí você pensa, mas o rico é egoísta, pra que ele quer mais dinheiro, né? Pra que o CEO lá do Itaú quer 50 milhões por ano? Ele deve ser uma pessoa péssima, né? Deve ser um arrogante. E eu não conheço pessoalmente, né? Mas pode ser uma pessoa maravilhosa, pode fazer bem pra muita gente, ele pode fazer várias coisas. Então, quebrar essa crença que o dinheiro faz a pessoa ser boa ou ruim é muito importante. Ninguém quer ser ruim. Eu quero ser rico para ficar ruim, para ser odiado, né? A não ser que você tenha aí um instinto vilão na sua essência. Você não quer isso. Eu vou ser rico e minha mãe vai ter vergonha de mim porque vai falar que eu sou rico. Não existe isso, né? Na prática, quando a gente cresce, eu acho que a maior honra que a gente traz para os nossos pais é justamente quando a gente cresce tanto que a gente não precisa primeiro contar com eles financeiramente e a gente pode até proporcionar coisas boas para eles, né? Então, é o orgulho, a gente não pode se comparar, não posso ganhar mais do que minha mãe, não posso fazer viagem que minha mãe não fez. Não, a gente tem que honrar nossa família crescendo, porque hoje nós somos melhores porque eles fizeram pela gente, né? Tua mãe passou perrengue com um monte de conta para você poder estudar. Exato. E hoje você não passa por isso, mas você vai também abrir mão de coisas para o teu filho estudar. Quantas vezes, independente de dinheiro, a gente tem que abrir mão de muita coisa por conta você tem filhos, né? E você vai passar isso, o Mikael tá pequenininho,
Ainda mais, daqui a pouco você vai ver. Agora você coloca no braço, vai para qualquer lugar. E daqui a pouco tá na escola e você fala, pô, podia viajar, tem dinheiro. Mas não posso porque meu filho está estudando. Os pais se sacrificam, sim, pelos filhos, mas a gente não tem uma dívida com eles de não crescimento. Sim. A gente tem que honrá-los crescendo mais. Então, quando eu mudo isso na minha cabeça, eu vou dando permissão para que eu cresça, para que meu negócio cresça e eu ajude tantas pessoas. Se você tivesse recebendo R$ 1.400 mês, igual que você pensou lá, você não podia estar ajudando a sustentar tantas famílias, sim, igual que você, sim, ajuda hoje, quando você contrata um funcionário ou quando você faz doação. Mas hoje, quanto mais você recebe na pessoa jurídica e na pessoa física, mais bem você consegue fazer para a humanidade. Né? Você percebeu a sua cabeça fazendo esse movimento enquanto você crescia? Totalmente, porque, como eu falei, lá aí como as coisas se conectam. Lá atrás eu aprendi a trabalhar com propósito. Então, quando a gente abriu o negócio, já tinha um propósito ali por trás, né? Fazer as pequenas empresas darem certo, fazer as pequenas empresas crescerem. E a gente a gente acredita que as pequenas empresas, quando dão certo, o país dá certo. Porque, 99% das empresas são pequenas. Só que, ao mesmo tempo, dessas 99, saiu esses dias o dado, metade dos empreendedores, metade das pessoas que têm empresa ganham um salário mínimo. Porra, mas fuder com o salário mínimo. Caramba, você tem a ferramenta mais poderosa de enriquecimento, que é o teu negócio, né? Que pode ser crescer e se tornar grande e tudo mais. Esse aqui é um salário mínimo? Não dá. É inaceitável. E eu sei que tem N problemas, tá? Mas é isso, é entender que, independente de onde você esteja, tem que ser o melhor, tem que ir pra frente, tem que ser... Cara, mas eu trabalho aqui fazendo café, então faz o melhor café possível, faz a melhor empresa, vai lá e cresce o máximo que você tem a condição de crescer, com os recursos que você tem, com o conhecimento que você tem, e vai se capacitando para ser cada vez melhor, porque isso você atrai, né? Você cresce todo o entorno à tua volta. E enquanto você fica pequeno, o mundo fica pequeno. Sim. Você não consegue ajudar as outras pessoas, você não consegue nem se ajudar, você não consegue ajudar seu pai, não gera mais empregos. Hoje eu tenho 80 colaboradores. 80 famílias, né, Renan? Exatamente, 80 famílias. E, cara, cada um desses colaboradores ajuda as pessoas que estão à sua volta. Talvez alguns deles estivessem procurando emprego. E aí, quando a pessoa está procurando emprego, ela está num nível de subsistência que ela não consegue ajudar mais ninguém. Então, quanto mais a gente cresce, e aí, independente de ter uma empresa ou não, mas, né, quando cada pessoa se dispõe a crescer um pouco mais, né, eu acredito que todo o entorno melhora. É exatamente isso que eu falo. Quando você cresce, não é um ato egoísta. Você crescer é um ato altruísta. Porque eu estou proporcionando, eu não sou mais um problema. Enquanto eu estou desempregado, eu sou um problema. Porque eu não tenho emprego, eu não consigo pagar minhas contas, eu vou dar trabalho para minha família, eu vou precisar de ajuda de alguém. E eu sou um problema. Quando eu começo a gerar emprego, eu começo a gerar demanda, aí eu sou parte da solução desse problema. E essa mentalidade que é da vida rica, né? Eu não quero só para mim, mas eu quero para mim também. Não é, então eu vou ser boazinha, vou dar dinheiro para todo mundo, vou viver com o mínimo possível e vou pagar todo mundo bem. E aí eu não vou crescer. Eu preciso ter dinheiro na pessoa física para viajar, para estudar, para ter tempo, porque isso faz com que você, Renan, enriqueça não só financeiramente, mas de experiência, e você vai trazer isso para a tua empresa. Isso vai ajudar a tua empresa a crescer mais. E essas crenças que a gente tem, às vezes, que eu não posso crescer, o que meu funcionário vai pensar, o que as pessoas vão pensar, a gente acaba impedindo que as nossas empresas e os outros negócios cresçam também. Então, a gente tem que estourar essa bolha do limite, né? Seja qual for o teu limite. A gente está falando aqui de limite. Talvez para você hoje receber R$10 mil por mês seja surreal. Você fala, como assim eu vou receber 10 mil? Ou talvez seja 10, seja possível, você pense 50, é impossível. 100 mil mês, não. Quem recebe 100 mil mês? Aí a gente descobriu aqui, hoje, nesse episódio, que o CEO do Itaú recebe 50 milhões de reais no ano. Estourar essa bolha vai te ajudar a construir essa vida rica. Então, eu acredito que quem ficou atento nesse episódio aqui aprendeu muito. Nossa. E conseguiu romper com algumas coisas. Vocês vão ficar pensando ainda ao longo desse
desse dia que você está ouvindo esse podcast. E, Renan, tem uma pergunta que eu sempre faço para meus convidados. O que é a vida rica do Renan? Para você, o que é a sua vida rica hoje? O que é hoje ou o que eu Não, o que é gostaria? hoje? Assim, hoje. Porque eu falo que a vida rica é a vida que a gente tem hoje, que a gente aproveita, sabe? O que é hoje? Você fala assim, hoje eu vivo a vida que eu quero viver, essa é uma vida que eu escolhi viver. Claro, a gente sempre tá em construção, então eu sei que você quer muita mais coisa. Claro. Mas hoje, assim, isso pra mim hoje é um sinal de sucesso, é a minha vida rica. Para mim, vida rica é ter vindo a trabalho para o Rio de Janeiro e poder trazer minha esposa e meu filho, ficar o final de semana aqui. Para mim, vida rica é olhar para as coisas e saber que dinheiro não vai ser um problema, né? Para mim, a vida rica é poder viajar, para mim, a vida rica é poder olhar para o meu negócio numa ambição de crescimento e não na preocupação de se vai ter dinheiro para pagar as contas, né? Então, hoje, como você falou, eu quero crescer. Dá para ser muito mais, dá para ser muito melhor, dá para ser N vezes melhor. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser muito grato. Eu gosto de falar, pô, a gente tem que ser grato, né, e reconhecer tudo aquilo que a gente tem hoje. Então, o fato de poder ajudar minha mãe, de poder viajar, de poder, cara, pronto-socorro com o moleque passou mal, meu, dane-se, esqueceu a carteirinha do plano de saúde, paga esse negócio, não tem problema, e vida que segue. Quando a gente estava lá fora na Europa, tinha plano de saúde, mas enfim, enrolação, meu, passa esse cartão, depois eu vejo se consigo reembolso, né? Então, o dinheiro, ele traz N desafios pra gente, mentais, né? As nossas crenças em relação ao dinheiro são um grande desafio, mas eles trazem uma grande liberdade, né? Eu sei que tem muito mais dinheiro do que eu imagino que eu possa ter, né? E a gente está nessa construção, mas para mim é ter essa tranquilidade, né? E jogar um jogo do crescimento e não um jogo de subsistência, vamos dizer assim. Muito bom. A vida não é só pagar boletos. Com certeza. Na vida é para aproveitar. Renan, quem quiser te conhecer mais, de repente não conhece ainda a ForBlue, o seu trabalho, como é que te encontra? @ForBlueOficial, For é 4, número 4, Blue de azul. No Instagram é o nosso principal canal, tem no YouTube, né, o Renan.Kaminski, é fácil, né? A gente gosta de nomes fáceis. ForBlue, o cara ouve ForBlue, como que escreve esse negócio? Com o número 4. Renan.Kaminski, com K, Kaminski, tipo polaco mesmo. Você encontra meu Instagram pessoal, mas meu Instagram pessoal tá mais pra lá do que pra cá, ainda tem que melhorar. Eu tenho muita coisa que a gente tem que melhorar nessa vida. Mas pela empresa, o principal canal é no Instagram, mas tem no YouTube, tem em outros lugares também. Muito bom. Renan, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar a tua história. Adorei. Eu sei que você gera conteúdo, mas nem sempre para contar a tua jornada, né? Porque é uma coisa que a gente acaba ajudando as pessoas na parte técnica, mas não fica contando muito nossa vida. E hoje você veio aqui, contou a sua história, a sua jornada dessa vida rica, que está em construção. Quem sabe daqui a alguns anos aí você vai assistir esse podcast e falar, mas esse Renan é daquela ForBlue, que é uma unicórnio, assim. Exatamente. Ele veio aqui, sentou aqui comigo no podcast Vida Rica. E que seus negócios cresçam, que você ajude mais pessoas, que seu filho, sua família cresça cada vez mais, que você vive essa vida rica que você está construindo. Porque a gente constrói a vida, não ganha de presente, mas você constrói. Então, muito obrigada por ter compartilhado aqui. Boa. A gente constrói uma vida rica, a gente faz dinheiro, a gente não ganha dinheiro, né? Exatamente. Então é o make money, né? A gente faz dinheiro e faz dinheiro para ter uma vida rica, né? Para proporcionar tudo isso que a gente pode pra gente, pra nossa família. E gostei, você que está me ouvindo em 2030, você vai falar, caraca, não é possível, esse moleque com 80 funcionários só não é o mesmo. E lá, a ForBlue, gigante, gostei do poder da visualização. Você que está nos ouvindo no futuro, pega essa. Ou não, né? Ou não, vai que, ei, quebrou a ForBlue, não, quebrou não. Talvez tenha sido comprado, talvez esteja comprando. Me conta aí, como está a ForBlue no futuro? Muito bom. Adorei, valeu, Aline. E você que assistiu esse episódio em 2022, que é quando nós estamos gravando, ou em 2032, manda lá a mensagem, marca lá a ForBlue, manda mensagem pro Renan, pra mim também, e conta como te ajudou. A gente gosta muito de saber. Se você tá assistindo no YouTube, deixa aqui nos comentários, mas vai lá no Instagram também, que a gente gosta de receber feedback de vocês e saber como ajudamos você
nessa história, nesse episódio de hoje. Esse foi o podcast Vida Rica, o podcast para te ajudar na construção da sua jornada de enriquecimento, na sua vida de sucesso. Eu sou a Aline Sopper, sua mentora nessa jornada de prosperidade financeira e acompanhe os próximos episódios.